Graças a paz, amados. É sempre muito bom vir aqui à igreja, porque toda vez que a gente vem aqui, a gente é ministrado. Eu creio em nome de Jesus que hoje vai continuar sendo uma noite de bênção e que o Senhor possa restaurar, curar e trabalhar no nosso coração através da sua palavra mais uma vez. Amém? Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Ela não queria falar não, mas eu joguei o microfone na mão dela. Bom, eu sou casado com a Cida já há 13 anos. Esse ano nós vamos fazer 14 de casamento. Nos casamos no dia 13 de julho de 2002. Um dia muito especial para nós. Temos um menino, o Pedro. Um menino muito bonito. Parece muito com o pai dele. E humilde também, igual o pai, né? E humilde como o pai também. É um prazer estar aqui. Quero agradecer ao pastor Jair, ao Samuel pelo convite. E a expectativa do meu coração é que o Espírito de Deus ministre ao teu coração nessa noite. Que de verdade você saia daqui fortalecido, entendendo um pouco mais do que significa casamento, para viver essa experiência que é a mais íntima das experiências que nós podemos viver aqui na terra, que é a experiência conjugal. Vamos orar antes de começar a falar nessa noite? Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de podermos te adorar, de podermos estar reunidos como igreja e de podermos estar juntos como casais, na expectativa de que o Senhor ministre o nosso coração. Deus, eu oro para que o Senhor possa renovar mentes nessa noite, que cadeias sejam rompidas e quebradas, que todo engano seja desfeito, e que na liberdade que a Tua palavra nos dá, na liberdade que o Teu Espírito nos proporciona, nós possamos viver a vida comum do lar, de uma forma que Te honre e que Te glorifique. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. O tema que me foi dado é o tema das estações. E quando a gente pensa em estações, obviamente nós nos lembramos de primavera, verão, outono e inverno. Mas no Brasil as estações não são tão bem vistas como as estações são vistas em outros países. Aqui parece que só tem duas estações, não é? A estação da chuva, que tem calor, e a estação do calor, que não tem chuva, não é assim? Mais ou menos assim, principalmente na nossa região. Mas se nós pensarmos em 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, que são as estações que nós conhecemos e que nós estudamos na escola, uma coisa que fica muito claro para nós é que não há uma permanência nas estações. Elas são transitórias. E Deus, de uma forma tão especial, para mostrar para a gente que a vida ela é transitória, que nada na vida é permanente, Ele acabou deixando as 4 estações do ano também. Então uma coisa que eu preciso lembrar sempre, quando se trata de casamento, quando se trata de vida conjugal, é que as estações passam. Você pode estar hoje, por exemplo, vivendo um momento de verão, aquela coisa quente, o auge da paixão conjugal. Você pode estar vivendo uma estação de primavera, onde tudo é bonito, onde tudo é florido. Você pode estar vivendo uma estação de outono, que é uma estação onde aparentemente, porque o outono parece que é o meio entre verão e inverno, né? Parece que as coisas entraram numa monotonia. Ou você pode estar vivendo, por exemplo, uma situação de inverno no teu casamento, em que, de repente, vocês estão passando por dificuldades. O que precisa ficar bem fixado dentro do nosso coração é que tudo passa, as estações passam. Olha para quem está perto de você. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu vou fazer isso, tá bom? Olha para quem está perto de você e diga assim: tudo passa. As estações mudam. E eu preciso entender que cada estação, até mesmo o outono e até mesmo o inverno, traz para mim desafios, mas traz também para mim oportunidades. Eu tenho desafios e oportunidades em cada estação do casamento. E se eu estiver preparado, entendendo isso, eu vou poder vencer os desafios junto com o meu cônjuge. E eu vou poder usufruir bênçãos da parte de Deus junto com o meu cônjuge. Ora,
mas como, pastor, o senhor pode dizer para mim nessa noite que de repente o inverno traz para mim oportunidades e traz para mim bênçãos? É nos momentos de dificuldade que muitas vezes o casal clama ao Senhor juntos. Os momentos de inverno trazem para mim oportunidades de eu esquentar meu cônjuge me esquentar. O inverno traz para mim possibilidades de eu amadurecer, entendendo que a vida, ela traz do seu bojo uma carga de dificuldades, e que se eu tiver com foco voltado no Senhor, se o meu cônjuge junto comigo estiver com o foco voltado para o Senhor, nós podemos sair do inverno mais fortes. Olha aqui, só canta a canção da primavera quem passa pelo inverno. Só canta a canção da primavera quem passa pelo inverno. E eu preciso me lembrar, quando eu estou vivendo as estações, que as estações são transitórias, as estações não são permanentes, mas o caráter de Deus é permanente. Deus continua sendo bom na primavera, no verão, no outono e no inverno. Deus continua sendo socorro bem presente em cada uma das estações. Deus continua sendo provedor em cada uma das estações. Deus continua sendo sustentador da relação conjugal em cada uma das relações. O caráter de Deus não muda. Amém, queridos? Eu disse para você que nós temos 13 anos de casados. E nós passamos, para ser mais preciso, há 3 anos atrás, no ano de 2012, o período mais complicado do nosso casamento. Amados, eu tinha sensação em alguns momentos que o diabo estava andando do meu lado. Tamanha era a luta, tamanha era a dificuldade que nós enfrentamos. E houve momentos que no meio daquela luta, a gente pensou e de uma maneira tola, chegou a afirmar com a nossa boca que nunca mais seria a mesma coisa. Mentiras que o diabo fala para nós no momento da luta e no momento da dificuldade. E na verdade nós passamos por aquela situação. Estamos juntos, podendo dizer que o nosso casamento hoje é mais fortalecido. A gente aprendeu a discernir mais as artimanhas de Satanás, agindo, tentando destruir a nossa vida. E eu louvo ao Senhor que no momento que eu mais precisava, eu tive uma mulher que se levantou a meu favor, em jejum e oração, clamando ao Senhor por minha vida. Então nós precisamos entender que até mesmo os momentos de dificuldade nos oferecem oportunidades para que a gente cresça. Amém? Agora, eu gostaria de trabalhar com você, dando essa introdução sobre as estações, sobre o que seria um casamento, que é um casamento aprovado diante de Deus, que consegue passar por cada estação e chegar no final, olhar para trás e agradecer ao Senhor. Olha aqui para mim, a gente falou de avião aqui, né, nessa noite. O pastor usou a questão do avião e que tinha que achar as 4 estações para poder ser salvo, etc. e tal. Deus nunca prometeu que não haveria turbulência na viagem. Eu vou repetir. Deus nunca prometeu que não haveria turbulência na viagem. Mas Ele prometeu que se a gente estivesse nele, a gente ia chegar até o final da viagem. Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui nessa noite? Porque às vezes a gente pensa que a vida cristã e o casamento cristão é um casamento que é imune a qualquer circunstância, e não é. E não é. Agora, se eu vivencio algumas coisas dentro do meu casamento, eu consigo passar por cada estação e no final louvar o Senhor e honrar ao Senhor, porque Deus me proporcionou um casamento aprovado. E eu me esforcei para ter esse casamento aprovado. Amém? Eu queria então trabalhar algumas coisas com você sobre casamento. Eu não sei se vai ter como. Então vamos lá. Primeiro, durante as estações, tem uma perspectiva realista do casamento. Eu já falei outra vez aqui, quando eu ministrei para casais a respeito disso. Nós não podemos ter nenhuma expectativa exageradamente otimista, nenhuma perspectiva negativa do casamento. Quando eu me casei, eu me lembro de alguns familiares meus, alguns meninos, que eram muito novinhos na época, subindo na cadeira da igreja e fazendo assim para mim. Porque alguns acham que o casamento, assim, casou, está roubado. Não é verdade? Casou, acabou a vida. Já viu aquelas camisetas game over? E tá lá o cara com a mulher casada. Quem já viu essa camiseta? Como se tivesse acabado tudo no casamento, muito pelo contrário. Então eu não posso ter nenhuma perspectiva exageradamente otimista, como se o casamento fosse um eterno
conto de fadas, ou uma perspectiva extremamente negativa, como se o casamento fosse um inferno, porque o casamento pode ser um céu, depende de quem está dentro desse casamento. Amém? Então eu preciso ter uma perspectiva realista do casamento. O problema é que muitos de nós queremos do nosso cônjuge algo que só Deus pode nos dar. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Nós estamos buscando no nosso cônjuge uma satisfação e um preenchimento interior que só Deus pode nos dar. Existem sim casamentos que são casamentos felizes, irmãos. É óbvio que existe. Só que existem coisas que só Deus pode fazer por nós. Eu preciso entender que eu me casei com gente. Olha para o seu cônjuge aí. Percebeu que é gente? Percebeu? E gente tem manias, gente tem particularidades, gente tem defeitos. Quem casou e descobriu uma mania nova aí? Levanta a mão. Quem casou e descobriu uma mania nova? Pouca gente, né? Alguns não tiveram, né? A coragem de levantar a mão. Eu tenho certeza, eu não vou nem passar o microfone para ela nessa hora. Se eu pedisse para minha esposa externar aqui, se ela descobriu manias novas, depois que nós nos casamos, com certeza ela enumeraria várias manias. Nós temos erros, nós temos falhas, nós temos dias bons, mas nós temos dias que nós acordamos e nós não estamos tão bem assim. E nós precisamos entender, trazendo esse equilíbrio para dentro do relacionamento conjugal, compreendendo que quando o meu cônjuge não está bem, eu o ajudo. E quando eu não estou bem, ele me ajuda. Então eu preciso ter uma expectativa realista acerca do casamento. Thomas Moore falou uma frase muito interessante, Thomas Monson, desculpa, ele é executivo e escritor norte-americano. Ele disse assim, pode pular, pode passar, isso. Escolha seu amor e ame sua escolha. Escolha seu amor e ame a sua escolha. Você está casado por quê? Porque você escolheu. Ame a sua escolha até o final. Como foi dito, tão bem dito no texto que a Camila leu aqui no início, não é verdade? Nós escolhemos o casamento e temos que amar. O amor é uma decisão. Eu escolho amar o meu cônjuge até o final e entender que paixão é um comportamento instintivo. Amor não. Para amar nós temos que usar o racional. Para nos apaixonar nós não precisamos usar o racional. Já viu aquela pessoa que está apaixonada por outra? E chega para o pai e diz assim, eu estou apaixonado, o único problema dele é que ele, de 6 em 6 meses, ele tem que passar uma temporada no manicômio. A paixão é irracional. A paixão é instintiva. A paixão ela tem um pico, e geralmente esse pico dura 2 anos, talvez 3 anos. Agora o amor não. O amor a gente escolhe amar. O amor é racional, o amor é permanente. E o relacionamento conjugal é o único lugar na terra onde nós podemos vivenciar todos os tipos de amor que nós encontramos na Bíblia. Nós podemos vivenciar o amor de companheiro. Nós podemos vivenciar o amor sensual, o amor eros, o amor sexual. Nós podemos vivenciar o amor storge ou storge, que no grego significa o amor familiar, e todos esses tipos de amor permeados pelo amor ágape. O amor ágape controlando cada um desses tipos de amor. Amém? Amém? Então tenha uma expectativa realista do seu casamento. Segundo, para passar por todas as estações vitoriosamente, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Um coração quebrantado é fundamental para vencer as estações da vida. Um coração quebrantado é fundamental para vencer na vida conjugal. Amados, por que divórcios acontecem? Por que divórcios acontecem? Vamos lá, um de cada vez. Por que divórcios acontecem?
Se você for procurar no histórico do casamento e ver casais que chegaram ao divórcio, você vai descobrir que o casamento acabou por conta da dureza de coração. Jesus falou sobre isso? Falou. Abra a tua Bíblia em Mateus 19:8, por favor. Mateus 19:8. Amém? Amém. Diz assim o texto: disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o divórcio está acontecendo por conta do quê? De dureza do coração. E quais são as evidências de um coração endurecido? Um desentendimento que dura. Um desentendimento que dura é evidência de um coração endurecido. Como assim? Te explico. Já viu aquela discussão que dura 15 dias? O casal discute, não é? E aí não há ninguém pronto para buscar a reconciliação. E aí um começa a usar contra o outro o silêncio como uma arma. E para a mulher isso é uma coisa terrível, porque a mulher precisa conversar. A mulher precisa falar. Essa semana, terça-feira, eu estava com um cabra dentro do meu gabinete pastoral, conversando com ele, e ele falando: mas pastor, ela chega do serviço, e ela quer contar o que aconteceu no serviço. Eu falei: querido, mulher tem necessidade de compartilhar as coisas. E aí o camarada usa o silêncio como uma arma. É uma crueldade. Não faça isso com a tua esposa. Às vezes tem já viu aquela cara dura, aquele bico que parece que nunca passa. Isso é evidência de coração endurecido, irmãos. Nós precisamos ser rápidos no perdão. A falta de perdão dentro do casamento, aquela coisa de ter aquela memória, não é verdade? A coisa aconteceu há 5 anos atrás, e toda vez que um desentendimento acontece, aquela coisa de 5 anos atrás é lançada de novo, o assunto é trazido de novo à baila. E na verdade eu preciso buscar um coração quebrantado para que eu sobreviva às estações, a cada uma das estações do casamento. Amém? Você já parou para pensar que um casamento cristão, onde impera desentendimento, endurecimento de coração, isso é um escândalo no mundo espiritual? Qual que é o único relacionamento que Deus coloca como uma representação de Cristo e a noiva, que é a igreja? É o relacionamento conjugal. É o relacionamento conjugal. E a nossa esposa é a gente. Nós nos tornamos uma só carne. É necessário que eu aprenda a perdoar e perdoar rapidamente. Terceiro, um casamento que passa pelas estações. Cuida das portas da sua casa. Nós compramos algumas plantas e começamos a colocar lá na nossa casa. Eu não sei porquê, mas de um tempo para cá eu comecei a me interessar por planta. Não sei se é porque chegou aos 40, mas enfim, né? Nós compramos algumas plantas e colocamos lá. E de repente um dia eu acordei, eu percebi que algumas folhas de uma primavera que a gente tem lá plantada estava comida. E nós fomos procurar e a gente percebeu que tinha algumas lagartinhas dentro daquela planta. Elas se infiltraram ali e estavam comendo as folhas. Não precisou passar veneno, a gente conseguiu captar elas, eu sei como elas chegaram ali e tirar elas dali daquele lugar, mas o fato é que elas se infiltraram e estavam tirando a beleza da planta. Existem coisas que se infiltram dentro do casamento, dentro das casas, que tiram a beleza do casamento, e o desejo do adversário é se infiltrar dentro do casamento. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao... Vamos lá, todo mundo junto. Não deis lugar ao diabo.
E é importante a gente entender que existem amizades, queridos e queridas. Porque você sabe que Deus tem homens, não é verdade? Existem homens de Deus. Mas você sabe que o diabo também tem os seus homens e as suas mulheres, né? Você sabe disso. Existem pessoas às quais nós vamos abrindo as portas da nossa casa. E elas vão enchendo a nossa cabeça de um monte de besteira. E é trágico, né? Quando o cristão começa a passar por problema no casamento, e a mulher, em vez de buscar a liderança da igreja, a líder de célula, ou a pastora da igreja, ela vai buscar o conselho com a pessoa que trabalha junto com ela, que não tem temor de Deus, que não conhece a palavra de Deus, e que não quer nem saber de evangelho. E aí o tipo de aconselhamento que recebe é: você é boba, mete o pé, a fila anda. São coisas que vão entrando, e a gente vai ouvindo. E a mulher precisa tomar cuidado com aquilo que ouve. Sabe por quê, irmãos? Por que Eva comeu do fruto? Porque escutou a vizinha. A serpente começou a falar, ela escutou a vizinha. E aí deu no que deu. Então cuidado com aquilo que você ouve, cuidado com os programas televisivos. Nós não temos hábito nas igrejas batistas de ficar, não é verdade, fiscalizando a vida dos crentes. Nós cremos que a palavra de Deus é suficiente para aquele que abriu o coração, receber a palavra e fazer as suas escolhas dentro de casa. Amém? Todavia, nós precisamos ver o que é que tem moldado, o que é que a gente tem assistido, quais são os livros que nós temos lido. Porque existem hoje filmes e novelas que incentivam a infidelidade conjugal. A infidelidade conjugal começa a ser vista como uma coisa que é boa. Não? Como uma coisa que é boa. Eu achei que o meu tempo tinha acabado. Vamos lá, olha aqui para mim. Ver a infidelidade conjugal como uma coisa boa. Amados, as músicas que nós ouvimos dentro da nossa casa. Olha, de verdade, esses dias atrás eu sentei num trailer de lanche para comer um lanche com a minha esposa e com meu filho, depois de um determinado culto, e começou a tocar algumas músicas. Eu falei: gente, o nível baixou muito. O nível baixou demais. E às vezes está lá aquela coisa tocando dentro de casa, não é verdade? E os cônjuges ouvindo aquilo. Músicas que só incentivam as obras da carne, músicas que só incentivam a traição. John Trapp disse: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Diga isso: onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Amém. Você pode pular aí, meu irmão, por favor? Isso, vamos lá, todo mundo junto? Volta lá, por favor, na frase. Isso, obrigado, Samuel. Vamos lá. Onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Amém? Quarto, um casal que passa por todas as estações de vida aprende a vencer as dificuldades e as tempestades juntos. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes 4, por favor. Eclesiastes capítulo 4. Quero citar o texto da abertura do culto, porque foi citado um texto aqui sobre inverno, né? E se um acidente mexe com a forma física do teu cônjuge? Como aquele casal norte-americano, ele era um cara forte, muito cotado para ser um jogador de futebol americano nos Estados Unidos. Era um havaiano, eu não vou me recordar o nome deles agora. Mas de repente um dia uma bactéria tomou conta do organismo desse homem, estraçalhando com todos os sonhos que eles tinham. E hoje o casal vive, ele e a sua esposa, que tenta interpretar os sinais que ele dá com as pálpebras dos olhos, porque ele ficou paralisado. Casamento não é um lugar onde a gente pula fora quando a dificuldade começa. Diz assim: melhor é serem dois do que um. Versículo 12: se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Ou como aquela história que a gente ouviu daquele homem que cuidava da sua esposa, que tinha uma dificuldade mental, que já não se lembrava mais que ele era o esposo dela.
E alguém chegou e disse: escuta, por que ainda você continua indo? Por que você ainda continua cuidando dela, se ela nem lembra mais que você é o esposo dela? Ele olhou para aquela pessoa e disse assim: mas eu lembro, mas eu me lembro que ela é minha esposa. Então as tempestades podem vir, mas se a gente estiver junto, a gente vence as tempestades, enfermidades, acidentes, problemas financeiros. Quem aqui já passou por problema financeiro? E quando chega o problema financeiro, é uma turbulência, não é verdade? Mas aí é a hora dos dois estarem juntos, de fazer uma reunião em família, porque às vezes tem que cortar algumas coisas, e conversar um com o outro e crescer, porque as dificuldades passam, amém? Quinto, um casal que passa por todas as estações, vitoriosamente, é um casal que cuida em dedicar tempo à relação. Olha, que bom que você está aqui. Mas eu sei que muito provavelmente tem casais da igreja que não estão aqui, certo? Tem ou não tem? Tem. Por que você está aqui? Porque você escolheu investir no teu casamento. E eu preciso dedicar tempo para investir no meu casamento. Irmão, se você tiver um jardim na sua casa, olha aqui. Se você tiver um jardim na sua casa, e lá na sua casa você plantar as flores mais lindas, e você deixar o jardim por conta, daqui 3 meses o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai chegar lá, as flores vão estar lindas, o terreno vai estar limpo, é isso que vai acontecer? Não. As famosas tiriricas, que parece corintiano, né? Elas vão tomar conta do lugar, olha aqui para mim. Elas vão tomar conta do lugar, não é verdade? Obrigado, irmão. Vão tomar conta do lugar, vão encher o jardim. As flores precisam de poda, elas não vão ter recebido essa poda. Vai ficar uma coisa que foi deixada num perfeito estado, vai ficar bonita. Por quê? Porque as coisas precisam de cuidado. Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem é a pessoa mais importante da tua vida? Nenhum espiritual gritou Jesus, né? Mas tá bom, a gente sabe que é Jesus. Mas pensando aqui a nível terreno, quem é a pessoa mais importante da tua vida? O teu cônjuge. O teu cônjuge é a pessoa mais importante da tua vida. O problema, olha aqui para mim, é que quando nascem os filhos, os casais se voltam totalmente para os filhos e se esquecem um do outro. Lá em casa a gente tem uma política interessante. O Pedro sabe que a pessoa mais importante da minha vida é a mãe dele. E que a pessoa mais importante na vida da mãe dele sou eu. Acho que é, né, amor? É. Olha aqui para mim. O Pedro sabe disso. E a gente deixa isso claro para o Pedro. Amados, e os nossos filhos, eles não vão crescer com problema se eles entenderem isso dentro da nossa relação conjugal. Muito pelo contrário, eles vão ter muito provavelmente casamentos ajustados mais tarde. Muito provavelmente. Porque você já ouviu isso em algum lugar, que a melhor coisa que um homem pode fazer para um filho é amar a mãe dele. Você já ouviu isso em algum lugar? Então precisa ficar claro dentro da relação familiar que os cônjuges são a pessoa mais importante um para o outro. Agora, é preciso dedicar tempo. O que tem demandado o seu tempo ou roubado o seu tempo como casal? A televisão, o Facebook, o Zap, o trabalho excessivo, os amigos. Porque é pecado quando o cônjuge tem tempo para os amigos e para as amigas e não tem tempo para o outro cônjuge. Eu vou repetir isso. É pecado quando um cônjuge tem tempo para os amigos e não tem tempo para o esposo ou para a esposa. Amém? E nós queremos, às vezes, nós estamos clamando: Deus, abençoa a nossa casa. Deus, abençoa o meu lar. A gente canta: a minha família. Canta ou não canta? Projeto de Deus. Não, negócio de cantar com o Samuel. Tá bom, vamos lá. Mas a gente canta, e a gente ora, e a gente pede ao Senhor. Mas nós não atentamos para os caminhos que a palavra coloca para vivermos esses caminhos que trazem a bênção de Deus sobre a nossa vida.
Esses dias atrás lá, porque toda igreja tem isso, uma moça estava com problema conjugal, sentou com a minha esposa falou, sabe qual que é o teu problema? Você já está fazendo planos para separar. Esse que é o teu problema. E lá, irmão, a gente joga a responsabilidade para quem tem, viu? Lá a gente joga a responsabilidade para quem tem. E minha esposa disse, o problema é esse, você está fazendo planos para se separar, ao invés de lutar pelo teu casamento. E a Cida deu algumas direções, ela começou a colocar em prática. Uma semana o relacionamento conjugal mudou. Por quê? Porque simplesmente começou a fazer aquilo que a Bíblia estava dizendo o tempo todo para fazer. Amém? Então vamos lá, a correria do dia a dia, os filhos, os estudos, a tecnologia não podem roubar o cônjuge um do outro, é preciso aprofundar a comunicação. Amados, quando a única coisa que nós conversamos dentro do nosso casamento é sobre as contas, nós estamos num terreno perigoso. Quando nós não conversamos mais um sobre os sonhos do outro, sobre os sentimentos do outro, nós estamos num terreno perigoso. É preciso aprofundar a comunicação. Amém? Um casal aprovado separa tempo para estar junto. Você tem separado um tempo para estar junto com a tua esposa, com o teu esposo? Quantas vezes por semana você sai, ou melhor, quantas vezes por mês você sai à noite com o teu esposo, com a tua esposa? Já vi que a coisa está feia. Quantas vezes por mês você faz isso? Para levar para comer uma boa comida num restaurante, pastora, a grana está curta, vai comer um hot dog na esquina, mas vai tomar um sorvete é barato aqui, pastor? Lá em Araçatuba também vai tomar um sorvete, para estar junto, para investir tempo junto. Às vezes o camarada reclama da cara da mulher, mas nunca leva a mulher para fazer alguma coisa dessa. Amém? Amém. Pelo menos 8 falaram amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Um casal que passa por todas as estações da vida dá a Deus a primazia em sua vida. Quantos aqui vieram nessa noite com a expectativa de melhorar o casamento? Levanta a mão. Amém. As reuniões de casais, elas acontecem muito isso. A gente vem porque a gente quer fortalecer nosso casamento. Isso é lícito, isso é bonito. Mas você já parou para prestar atenção que Deus quer que a gente viva o nosso casamento para a glória dele? E que se o nosso foco estiver em viver o nosso relacionamento conjugal para a glória de Deus, os problemas vão ser enfrentados e vão ser superados e vencidos. Eu vou repetir isso em palavras que você possa entender melhor. Se a gente escolher mais viver o nosso casamento para a glória de Deus, do que apenas viver uma vida confortável com o nosso cônjuge, os problemas começam a entrar no lugar. Melhor dizendo, os problemas começam a ser solucionados e as coisas começam a entrar no lugar. Porque Deus está tendo a primazia. Eu vi uma ilustração esses dias fantástica. Já viu uma engrenagem? A engrenagem geralmente tem 2 rodas com dentes, não é verdade? Não é assim que acontece? E para a engrenagem funcionar, os dentes têm que estar dentro um do outro, não é? Se eu não encaixo o primeiro dente, o que acontece? A engrenagem não funciona. Se eu encaixo o primeiro dente, o que acontece? Toda a engrenagem se encaixa. E Mateus 6,33 é essa engrenagem. Vamos lá, todo mundo junto, Mateus 6,33. Ah, tem uns crentes aqui, batista, que sabe a Bíblia. Vamos lá. Buscai. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Josué fez uma escolha. Ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E um casamento, irmãos, que serve ao Senhor, ele é um testemunho diante dos olhos de um mundo onde as pessoas não têm compromisso um com o outro.
É uma bênção para os nossos filhos. É uma bênção para aqueles que olham para a vida da gente. E eu preciso dar a Deus a primazia, porque na verdade, sabe por quê? Porque eu sou fraco. Nós precisamos dar a Deus a primazia no nosso casamento, reconhecendo as nossas fraquezas e as nossas debilidades. O que diz o Provérbios capítulo 30, versículo 26? Abre a tua Bíblia lá, por favor. Provérbios 30, 26. Provérbios 30, 26. Consegue projetar aí, Camila? 30, 26 de Provérbios? Obrigado. No capítulo 30 de Provérbios tem vários bichos ali, vários animais são citados ali. E um deles são os coelhos. Outras versões dizem arganazes, que é uma espécie de coelho. Diz: os coelhos são um povo. Pode olhar para cá. Os coelhos são um povo. O que significa débil? Não é esse débil. Não é débil de débil mental. Fraco de cabeça, na verdade, significa débil mental. Esse débil significa fraco. Os coelhos são um povo e contudo põe a sua casa na rocha. Quando eu escolho dar a Deus a primazia, eu estou colocando a minha casa onde? Na rocha. É a história de Mateus capítulo 7. Falando da casa que as tempestades vêm, os rios enchem e transbordam, mas ela o que? Ela permanece. Um casal que escolhe dar a Deus a primazia tem a sua casa estabelecida na rocha. Irmãos, que bonito um casal que serve a Deus. Eu garanto para você que os vizinhos ficam olhando o casal sair e ir para a igreja junto. Na casa de todo mundo escuta a panela voando, griteiro, briga. Na casa do crente não. Pelo menos devia ser assim. As pessoas veem que o casamento é tranquilo e elas começam a desejar aquilo que o cristão tem. Casais como Zacarias e Isabel, que mesmo tendo passado por um inverno de esterilidade, que durou muitos anos no casamento dele, porque Isabel só foi conceber na sua velhice, eles continuavam servindo a Deus e buscando ao Senhor. Casais como Priscila e Áquila, que enfrentaram dificuldades, como quando o imperador de Roma deu um decreto para que todos os judeus saíssem, e eles saíram de Roma, viviam em Roma, saíram de Roma e foram morar em Éfeso, e lá em Éfeso são alcançados pelo Evangelho, e se tornam uma bênção para o reino de Deus. Quando Deus recebe a primazia na nossa vida, irmãos, nós conseguimos passar por todas as estações da vida, sem que as estações da vida destruam a gente, sem que as estações da vida roubam da gente aquilo que é precioso no nosso relacionamento e na nossa vida. Talvez eu tenha gente aqui que é casado há pouco tempo, alguns que já são casados há muito tempo, e a verdade é que todos nós precisamos da graça de Deus para viver a vida conjugal. Olha para o seu irmão, ou melhor, olha para o seu cônjuge. Está olhando para ele? Eu continuo olhando aí. E diga assim: nós precisamos da graça de Deus para continuarmos casados. Amém? Quando a gente reconhece isso, a gente começa a ter um casamento aprovado diante do Senhor. Então vamos lá, eu preciso ter uma perspectiva realista do casamento. Eu preciso cuidar do meu coração. Eu preciso, peraí que a folha é outra. Eu preciso cuidar das portas da minha casa. Eu preciso entender que as dificuldades são vencidas juntos. Eu preciso dar tempo para a relação conjugal. E eu preciso dar a Deus a primazia na minha vida. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.
Eu não lembro se eu contei isso aqui, mas havia um casal na igreja que a gente pastoreia que vivia em pé de guerra. A impressão que a gente tinha é que de verdade eles viviam aquela fase daquele filme Dormindo com o Inimigo, né? Porque era mas muita discussão, não havia entendimento, não havia absolutamente nada. Um dia, cansado já de toda discussão, eles ligarem para a gente correr lá para resolver o problema. Pastor, você precisa falar com o Sebastião. Não é Sebastião, mas eu vou falar aqui, tá bom? Com o Sebastião, vai que você conhece ele, né? Com o Sebastião. Porque a gente discutiu e a gente não está conversando já tem um tempo e etc e tal. Geralmente era ela que ligava. Isso foram várias vezes. Um dia nós fomos na casa dos dois, um dia à tarde, para conversar, e ele gritava dentro do quarto, aquele descontrole absoluto. Minha esposa deve lembrar disso. Um descontrole, porque tem coisa que é inesquecível no ministério, né? Coisa que é inesquecível. Gritava. Aí depois de tantas vezes, um dia ela ligou de manhã, depois do culto da manhã lá em casa, tínhamos almoçado, estávamos em casa, o telefone toca. Acho que eu contei isso na sala, né? Aí eu pego o telefone. Quem que era? Alguém quer tentar acertar quem que era? Era a mulher do Sebastião, nome fictício. Pastor, o senhor vai ter que falar com meu marido, etc e tal. Eu falei, escuta, houve uma tentativa de vocês dois conversarem? Não. Ninguém tentou? Não, pastor. Eu falei, eu não vou conversar com seu marido. Vocês precisam aprender a resolver os problemas. Porque uma coisa, irmãos, é a gente precisar de ajuda. Outra coisa é a gente descansar numa posição de imaturidade. E a gente precisa crescer. Deus quer, meu irmão, que você seja um marido tão bom, que a tua esposa olhe para a tua vida e veja Cristo em você. Um homem que se sacrifica pela família, que está disposto a dar a vida pela família. Sabe por quê? Porque a mulher foi feita para responder. Sabia disso? Eu não estou querendo aqui dizer que não tem mulher que é atribulada. Tem mulher que é atribulada também. Mas a mulher foi feita para devolver tudo aquilo que nós damos a ela. Por exemplo, já notou que a mulher reage àquilo que nós falamos? Fala eu te amo para ela. Eu também te amo. Tudo que você dá, ela devolve para você. E se a gente amar a esposa, pode ter certeza, ela vai se submeter dentro da relação conjugal. Pode ter certeza disso. Então hoje eu gostaria de orar por você que é homem, que entende que a graça do Senhor te alcançou e que o teu casamento tem que ser diferente. Hoje nós vamos assumir diante de Deus a responsabilidade de liderar a nossa casa. Nossa esposa não vai precisar mais olhar para nós e falar, vai tomar banho que está na hora do culto. Não, você vai lá e vai fazer. Você vai olhar para a tua esposa e para os teus filhos e dizer, negada, vamos lá, hoje tem culto. Assumindo a liderança da tua casa. Porque tem graça de Deus para você fazer isso. Tem graça de Deus para você viver isso. Eu vou te pedir, irmão, hoje, um pouquinho só de quebrantamento e de humildade. Para assumir tua responsabilidade, para viver dentro do lar uma história que Deus planejou vivenciar, junto com você, junto com a tua família. Vamos fazer isso, irmãos? Amém? Então vamos orar. Abraça a tua esposa aí, junto com ela. Abraça ela. Minha esposa está ali, sinta-se abraçada. Comece a orar. Talvez você precisa falar alguma coisa com a tua esposa antes de orar. E não fique importando com quem está do seu lado, não. O que importa é o que Deus está pensando de você, o que Deus está pensando do teu casamento. Se você precisar falar alguma coisa para ela, fale agora, nesse momento. Será que precisa haver um pedido de perdão? O
que liberta é a verdade, irmãos. O que liberta é a verdade. Deus, nós estamos diante do Senhor nessa noite. E eu quero colocar cada casamento diante do Senhor hoje aqui. Senhor, eu oro pedindo a Ti que a Tua graça venha sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Que a Tua graça venha sobre os casamentos em nome de Jesus. Deus, que a Tua graça se manifeste quebrantando corações, quebrantando vidas nessa noite. Deus, que haja um renovar de verdade do nosso entendimento, de forma que nós possamos viver a experiência conjugal de uma forma que honre ao Senhor. Que a gente possa olhar um para o outro e pedir perdão. Que a gente possa separar intencionalmente um tempo da nossa vida, Senhor, para dedicar um ao outro, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Eu oro pedindo ao Senhor, Deus abençoa cada irmão aqui. Para que esses irmãos se levantem, Senhor, tomando a posição de liderança dentro da sua casa. Que o tempo não seja mais perdido, mas que venha um tempo de restauração do Senhor sobre a vida do Teu povo em nome de Jesus. Que venha um tempo de maturidade para a glória do Teu nome. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos pedindo isso ao Senhor nessa noite, Pai. Oh, Espírito Santo, fala os corações, ministra os corações para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria... Pastor, tenho 5 minutos ainda? Eu queria chamar aqui à frente especificamente casais que estão passando pelo inverno. Você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente em nome de Jesus. Nós queremos orar por vocês. Você sabe que tem sido um tempo de inverno na vida de vocês. Todos nós passamos por estações. Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar. Os Teus olhos estão postos sobre nós, Senhor, nessa noite. Eu oro nessa hora, clamando ao Senhor, repreendendo em nome de Jesus Cristo, Pai, toda força maligna que se levanta contra a aliança, Senhor. Nós oramos nessa hora clamando diante do Senhor por restauração. Oramos nessa hora clamando por força para aqueles que passam por dificuldades, Deus, por circunstâncias que têm vindo sobre a vida deles. Senhor, nós oramos por mudanças em nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, pedindo: se levanta, o Senhor que é forte, o Senhor que é mais alto, como nós cantamos nessa noite, se levanta, Senhor, e põe em fuga todas as trevas que têm se levantado contra esses casamentos. Nós declaramos em nome de Jesus a primavera chegando. Nós declaramos em nome de Jesus os milagres do Senhor nessa noite, Pai. Clamamos diante do Senhor. Deus, olha para essa atitude de sair do lugar e vir aqui para frente, Senhor. Olha para essa atitude, Deus, de quebrantamento. Nós clamamos pedindo ao Senhor, e reverte, e muda o quadro, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós declaramos a graça e a bênção do Senhor sobre esses casais, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos por milagres nessa noite, Senhor, e Te agradecemos. Amém e amém. Você pode voltar para o teu lugar em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus.
Pastor, obrigado. Deus abençoe. Um aplauso ao Senhor Jesus, queridos. Aleluia.